10 curiosidades sobre o Egito Antigo. Civilização milenar. A civilização egípcia antiga durou aproximadamente 3.000 anos, desde cerca de 3.100 a.C. até 30 a.C., quando o Egito se tornou uma província romana. Rio Nilo. O Nilo desempenhou um papel fundamental na vida dos antigos egípcios. Era uma fonte de água, transporte e fertilidade para a agricultura, permitindo que a civilização prosperasse em uma região predominantemente desértica. Escrita hieroglífica. Os antigos egípcios desenvolveram um sistema de escrita chamado hieróglifos. Essa forma de escrita combinava logogramas, símbolos que representam palavras ou frases, e fonogramas, símbolos que representam sons. Pirâmides de Gizé. As famosas pirâmides de Gizé, incluindo a Grande Pirâmide de Quéops, são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Elas foram construídas como túmulos para os faraós. Faraós. Os faraós eram os governantes supremos do Egito Antigo, considerados divinos e responsáveis por manter a ordem cósmica. Eles eram considerados tanto governantes políticos quanto religiosos. Mumificação. Os egípcios antigos desenvolveram o processo de mumificação como uma forma de preservar os corpos após a morte, acreditando que a preservação era essencial para a vida após a morte. Religião complexa. A religião desempenhava um papel importante na vida cotidiana dos antigos egípcios. Eles adoravam uma ampla variedade de deuses e deusas, atribuindo a cada um deles diferentes funções e poderes. Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos era um texto funerário importante no Egito Antigo. Era colocado nos túmulos para fornecer orientação ao falecido na vida após a morte. Medicina avançada. Os antigos egípcios tinham um bom conhecimento de medicina. Eles desenvolveram tratamentos para várias doenças, além de realizar cirurgias, incluindo procedimentos de remoção de pedras nos rins. Contribuições para a matemática e a arquitetura. Os egípcios antigos fizeram contribuições significativas para a matemática e a arquitetura. Eles usavam um sistema de numeração decimal e desenvolveram técnicas de construção impressionantes, como o uso de proporções precisas na construção de templos e monumentos. Essas são apenas algumas curiosidades fascinantes sobre o Egito Antigo. Há muito mais a aprender sobre essa civilização rica e complexa. Papel das mulheres. As mulheres no Egito Antigo tinham mais direitos e oportunidades em comparação com outras sociedades da época. Elas podiam possuir propriedades, administrar negócios e até mesmo se tornar faraós em circunstâncias excepcionais, como o caso de Hatshepsut. Festivais religiosos. Os egípcios antigos eram conhecidos por seus festivais religiosos grandiosos. Esses eventos incluíam música, dança, competições esportivas e procissões públicas. Os festivais eram uma forma de honrar os deuses e celebrar a vida após a morte. Egito como um presente do Nilo. Os antigos egípcios chamavam sua terra de Keme, que significa terra negra. Isso se deve às enchentes anuais do Nilo, que depositavam uma camada de solo fértil nas margens do rio, permitindo a agricultura abundante e sustentando a população. Objetos cotidianos. Os egípcios antigos utilizavam diversos objetos em seu dia a dia. Além das conhecidas ferramentas agrícolas, eles também usavam cosméticos, como cola para realçar os olhos, e joias elaboradas, incluindo colares, pulseiras e anéis. Jogos e entretenimento. Os egípcios antigos valorizavam o lazer e o entretenimento. Jogos de tabuleiro como o Sena e o Men eram populares, assim como a caça, a pesca e as danças. Também havia teatros e casas de espetáculos para apresentações musicais e dramáticas. Alimentação. A dieta dos antigos egípcios era baseada principalmente em grãos, como trigo e cevada. Eles também consumiam frutas, vegetais, carne, principalmente de gado e aves, peixe e laticínios. O pão era um alimento básico e importante na alimentação diária. Barcos e navegação. Devido à importância do rio Nilo, os egípcios desenvolveram habilidades avançadas de construção naval. Eles construíam diferentes tipos de barcos, desde pequenas embarcações até grandes navios de carga. A navegação fluvial e marítima era essencial para o comércio e a exploração. Culto aos animais. Os antigos egípcios tinham uma relação especial com os animais e acreditavam que alguns deles possuíam características sagradas. Por exemplo, o escaravelho sagrado era considerado um símbolo de renascimento e boa sorte. Arte e arquitetura. A arte e a arquitetura do Egito Antigo são famosas por sua grandiosidade e detalhes elaborados.
As pinturas e os relevos nas paredes dos templos e túmulos retratavam cenas do cotidiano, bem como cenas mitológicas e religiosas. As estátuas dos faraós e deuses também eram comuns. Declínio do Egito Antigo. O Egito Antigo passou por vários períodos de prosperidade e declínio ao longo de sua história. O poder do Egito começou a declinar gradualmente após a invasão dos persas no século VI a.C. e foi subsequentemente governado por várias potências estrangeiras, incluindo gregos, romanos e, finalmente, os árabes no século VII d.C.